Eu gostaria que todos abrissem suas Bíblias. Primeiro, Mateus capítulo 7. Como são poucos os versículos, eu vou parafrasear, lendo em 2 livros, a mesma passagem, mas narradas diferente. Primeiro, Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Mateus, capítulo de número 7, 24 ao 27, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. Diga assim comigo: e caiu. Mais forte: e caiu. E foi grande a sua queda. Lucas capítulo 6, versos 46 ao 49. Mesma passagem, porém narrada de uma forma diferente. Lucas capítulo 6, 46 ao 49. Diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a sua casa e cavou e abriu bem fundo. Diga assim: e abriu bem fundo. E pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava edificada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra. Uma outra tradução diz sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. Repita assim após mim: e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Repita assim após mim: 2 casas, uma tempestade, 2 destinos. Uma vez mais: 2 casas, uma tempestade, 2 destinos. Eu estava ouvindo a palavra nesta noite e me veio algo no coração, que infelizmente existem crentes que são como velas, até alumiam, mas basta soprar o vento e rapidamente ela se apaga. Sabia que tem crente assim? Que não precisa um vendaval, um vento muito forte para o derrubar. Mas
basta um ventinho e de repente ele já se acha no chão. Escute bem isso. Os olhos atentos de Billy acompanhavam cada tijolo que era colocado na construção do novo templo. Essas pedras ou esses tijolos, pai, são enormes, dizia Billy. Para que serve, pai, esses tijolos? Perguntou Billy, tão admirado. O pai respondeu: elas servem para formar a boa base da construção. Caso essa base não seja bem feita e bem sólida, as paredes se movem e começam a rachar e podem até mesmo desabar, explicou Boris, pai do menino. Com essas palavras, eu quero trazer para vocês aqui então essas duas casas, uma tempestade e dois destinos. E vamos ver aqui que o fundamento de uma casa é aquilo que não aparece. Você não vê, depois da casa pronta, a base dela, o alicerce que a sustenta, que a segura, que a faz permanecer firme. Você não vê. Mas há uma base sólida para que aquela enorme construção permaneça erigida. É como que um prédio. Primeiro, não faz as paredes do prédio. Primeiro faz o quê? A base, o alicerce. Isso demora muito tempo. Depois vem os esqueletos, que são as colunas, e vai colocando as lajes, primeiro, segundo, terceiro andar e assim sucessivamente. Primeiro faz o quê? As colunas. Depois do esqueleto pronto, aí sim vem as paredes. E quando finalmente a construção está pronta, ninguém lembra e ninguém olha, ninguém faz questão de olhar para a base daquele prédio. Mas eu quero te dizer que o fundamento do cristão tem que ser sólido. Porque olha, a nossa vida aqui não é uma vida de mar de rosas. Você não está vivendo uma vida esplêndida, ou uma vida esplêndida, uma vida regalada a seu próprio bel prazer. Aqui não é para isso não. Até porque Jesus disse, João 16:33, ele diz, a paz de vocês está em mim. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Mas ele diz, no mundo tereis aflições. Quantos estão no mundo aqui, vivendo no mundo? A gente vive. Não estamos isentos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, tudo que vem para o ímpio lá fora, também vem para nós. E às vezes para nós, até com uma proporção maior. Porque o crente é provado. O crente é provado. E esta palavra hoje é uma palavra para te ajudar na sua caminhada de fé. Esta palavra hoje é para você entender que para você vencer os reveses da vida e permanecer resoluto, forte, você tem que ter uma base. Você tem que estar solidificado em Jesus, que é a nossa rocha. Olha para cá, você tem que ter uma vida ininterrupta de oração com Deus.
aqui está escrito, ó, não pare de orar. O que está escrito aqui na camiseta do pastor? De orar. Você sabia que todas as vezes que você dá uma paradinha na oração, parece que você começa a se tornar mais vulnerável, mais enfraquecido espiritualmente, e é aí que você franqueia, facilita o diabo te derrubar. Porque você está vulnerável, está orando pouco, está se alimentando espiritualmente pouco, está congregando muito pouco na igreja, e esta é a razão do seu fracasso. Gente, esta parábola aqui é muito poderosa, é muito forte. Qual é o sentido aqui, pastor Adão, desta parábola? Engenharia? Não. Segurança. Segurança. Por isso que está escrito lá no Salmo 125, que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E tem gente que só cita esse versículo, mas eu gosto do 2, porque está escrito que assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Daí a importância do crente ter o quê? Uma base. E é exatamente aqui o pensamento desta parábola. O que Jesus estava propondo aos seus ouvintes. Era exatamente isso. 2 casas, uma tempestade, 2 destinos. Jesus, sendo um excelente comunicador, Jesus começa então a desenhar, ele começa a pintar os seus ensinamentos na mente dos seus ouvintes. Ele usava o quê? Ilustrações, figuras que facilitavam a compreensão e a memorização de suas ideias. Uma dessas ilustrações nós encontramos aqui, e na leitura que lemos lá em Lucas 6, 46 ao 49, ele exatamente falando de 2 casas. Pastor, mas qual é a verdade prática para mim, dentro do pensamento desta parábola? Primeiro, as 2 casas poderiam ser iguais na aparência. Sim ou não? Elas poderiam ser iguais na aparência. Por isso que eu disse, tem crente que vive de aparência. Tem crente que até parece que quando você olha, você vê alguma coisa de Deus na vida dele. Mas para manter aquela vida de fervorosidade, de dinamismo, se ele não tiver uma base sólida, que se chama palavra de Deus e oração, a qualquer momento ele pode naufragar. Ele estará fadado ao fracasso. Por quê? Porque ele se torna vulnerável e a qualquer momento virá um vento um pouquinho mais forte e derruba ele no chão. Eu já vi pessoas até rotando santidade. Eu já vi pessoas até bem intencionadas para trabalhar para Jesus, mas esqueceu da base. Esqueceu da base. E você não pode parar de orar. Porque a oração, ela não é apenas o combustível para te levar mais longe.
Mas a oração, ela nos capacita, ela nos fortalece, ela nos solidifica para a gente vencer os reveses da vida. Você não vê que tem crente que de tempo em tempo ele está tropeçando e caindo, e levanta, e tropeça, e cai, e se levanta novamente, e fica assim a vida inteira. Agora tem crente que aprendeu o segredo, ele se mantém firme. Mas você olha para a vida dele, sempre está com a Bíblia na mão, lendo a palavra. Você olha para a vida dele, ele não se afasta de Jesus e da igreja. Você olha para a vida dele, ele sempre se aplica à oração. E isto faz ir longe. Então, as duas casas poderiam ser iguais na aparência. Mas havia uma diferença gritante entre elas. E Jesus diz aqui que dois homens, eles se dispuseram a construir uma casa. Parece que eu estou vivendo essa história, Thaís. Parece que um chega para o outro e diz: rapaz, estou precisando de uma moradia fixa. E eu estou pensando, já até comprei material, eu vou construir uma casa. Rapaz, você está pensando igual a mim, rapaz. Mas por quê? Eu também vou construir uma casa. Mas espera aí, onde você vai construir a sua casa? Rapaz, vou construir lá naquela areia lá. Tá vendo lá, ó? Não precisa nem capinar. Não tem nem mato. Ó, lá não tem pedra. Rapaz, ó, como é que é? Lá é lisinho o negócio. Eu não preciso nem fular alicerce, eu só posso jogar uma massa lá e eu posso iniciar minha casa. Eu vou construir lá, naquela areia, lá naquela terra. Eu vou construir lá. O outro olhou assim, meio desconfiadão. Diz: é? Mas me conta aí, rapaz, me conte a bênção, me conta a bênção. Conta a bênção, irmão, conta a bênção. Onde você vai construir a sua? Eu vou construir lá. Está vendo aquela rocha lá? Eu vou construir lá. Comprei um pedaço de terreno, eu vou construir lá em cima daquele, lá naquela rocha. Rapaz, tu tá doido. Aquilo lá, eu já passei por lá algumas vezes, só tem pedras. Ih, rapaz, aquilo para você abrir os alicerces lá, você vai ficar 2, 3 meses só para abrir o alicerce. Não, mas eu vou construir a minha casa lá. Parece que eu estou vivendo esse acontecimento. E segundo o que Jesus fala aqui na parábola, ambos começam a construção. Ambos começam a edificarem as suas casas. Parece que eu estou vivendo esse acontecimento. O outro estava lá ainda, esmolando, estava lá, coitado, carregando as pedras, tirando, limpando o local. O outro já estava lá aqui, já tem parede dessa altura. Olha como é que o negócio está indo fácil. Rapaz, eu não te falei, ainda dá para você comprar um terreninho aqui do meu lado. Tem terrenos à venda. E quem sabe, irmão, ele olhava lá, o outro estava todo suado, abrindo ali tirando as pedras, preparando ali aquele solo que era muitas pedras, mas também um lugar de rochedo, de proteção. De repente, a casa daquele que era na areia já estava quase no respaldo, já estava usando o andaime. E ele olhava lá, o outro agora que estava conseguindo terminar o alicerce, de abrir, não tinha colocado ainda tijolos. Interessante. O que Jesus passa aqui para mim e para você, irmão, você tem que ser mais crente. Você tem que sair daqui hoje, mediante tudo que Deus está falando, desde o primórdio, desde o começo desse culto. Você tem que sair aqui mais crente, mais firme,
como Paulo diz: irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando aquele cuja casa estava sendo edificada na rocha conseguiu colocar ali os tijolos e terminou o alicerce, o outro já estava colocando o telhado. Já estava colocando o telhado. Ah, maravilha, já estou quase terminando a minha casa. Finalmente, quando aquele estava com as paredes baixas assim, ele já viu um caminhão encostando lá na casa do outro e levando toda a mudança. Glória a Deus, terminei a minha casa. Coitado, aquele lá, nem as paredes estão dessa altura. Eu avisei ele, mas ele não quis ir por a minha cabeça. Eu avisei. Ele vai gastar o dobro de materiais, de tempo. Está lá, as mãos todas esfoladas, as mãos todas com calo. Eu estou aqui tranquilo. Só joguei aqui um cimento aqui, já coloquei os tijolos, fiz as paredes. Que maravilha! Ele estava lá lutando na rocha. O outro já estava com a casa pronta. Olha para cá, depois de muito tempo, de muitos dias, quem sabe meses e anos, aquele cuja casa estava edificada sobre a rocha, terminou também, com muito sacrifício, a mão toda calejada, ele cansado, mas ele dizia no seu coração: graças a Deus, finalmente eu terminei a minha casa. Irmão, as duas casas estavam prontas. Poderiam ter uma aparência igual, uma da outra. Só que, segundo o que Jesus nos ensina aqui, um dia começou a trovejar. Fortes relâmpagos. E de repente começou um vendaval. Mas não era apenas um vendaval de vento, ação violenta da atmosfera. Era um vendaval, mas com chuvas muito fortes. E aí, irmão, todos se abrigaram, fecharam as portas, janela e entraram em suas casas. Opa, primeiro teste. Mas de repente, a Bíblia diz que foi tanta chuva, está escrito, eu não estou inventando nada. A Bíblia diz, irmão, que foi se formando pelas fortes chuvas rios, correntes fortes, e as correntes, até as que estavam em cima do morro, aonde aquele havia construído a casa na rocha, começaram a descer. E os irmãos sabem que a água é assim, aonde é o lugar mais alto, elas descem, né? E vai tudo para baixo, aonde tem. E o outro, aonde ele tinha colocado o alicerce da casa dele, aonde ele construiu, lá embaixo. E as águas vinham, e a Bíblia diz que batia com ímpeto. Ímpeto quer dizer força, contra as paredes e os alicerces da casa. E de repente, desconfiadão, aquele que havia construído a casa sobre a areia, ele percebe que tem água entrando dentro de casa. Não tinha alicerce, irmão. Foi construída de qualquer jeito. Olha o que acontece com a nossa vida, que não tem um fundamento, que não está edificada na rocha. Qualquer ventinho, qualquer chuvinha, um chuvisco, faz entrar água dentro de casa. De repente, desconfiadão, ele olha, vai lá para o quarto, tem água dentro do quarto, debaixo da cama.
Ele vai lá para a cozinha, a água está entrando. De repente, ele olha, parece que as paredes estão dando vazão às águas. E levando até alguns tijolos do fraco alicerce que ele tinha colocado. Só jogou uma massinha lá, diz, aqui está perfeito, está lisinho, e começou. Quando ele se viu diante dessa situação, ele chega para a esposa, esposa, vamos orar, o diabo está furioso. Vamos orar, e dobra o joelho no chão. Mas não dá tempo nem de orar, sabe por quê? Pelo ímpeto da forte chuva e do vento, a casa começa a desabar. Segundo Jesus aqui, a casa caiu e grande foi a sua queda. Oh, irmão, quantos crentes caindo, espiritualmente falando, porque não estão firmados em Cristo, não estão solidificados em Cristo, as suas casas não foram edificadas sobre a rocha, que é Jesus Cristo. É aquele crente que gosta de facilidade. Eu vou congregar aqui perto de casa, facilidade, porque a igreja fica ali na esquina. Ele nem olha se a igreja tem princípios, se a igreja está moldada dentro da palavra. Eu vou ficar aqui mesmo, aqui tá bom, eu indo uma vez por semana aqui tá bom. O outro às vezes sai de uma cidade e vai para outra congregar. Ele diz, não, lá eu estou aprendendo, lá eu estou crescendo, lá Deus está me usando, Deus está me fazendo crescer, Deus está me fazendo prosperar, é lá que eu vou ficar. Ele paga um sacrifício grande, mas diante da demanda, ele vence. É o crente que não está buscando facilidade. Sabe, tem gente que busca facilidade. Em vez de eu ficar ouvindo pregação na igreja, aqui meu celular, eu vou entrar lá no YouTube. E tem gente que está sendo pastoreada pelo YouTube, pelas redes sociais. Eu vou ouvir um vídeo aqui de pregação, tá bom demais. Um olho no celular, ouvindo a pregação, e outro olho lá na TV, ligada. Quantos estão assim? O que é isso? A geração da facilidade. Você lembra que quando Deus foi tirar o povo lá do Egito, tinha um caminho que menos de um mês os israelitas estariam na terra prometida. Está escrito lá. Aí Deus diz, não, se eu mandar esse povo por esse caminho aqui, eles rapidinho vão voltar. Eu tenho que mandar eles para o caminho mais difícil. Caminho mais difícil. Cuidado com os caminhos da facilidade. Estamos vivendo esta era. Estamos vivendo as pessoas buscando a facilidade. Não, eu gosto da igreja aqui que começa culto sem oração mesmo. Aqui o pregador vai pregar, 15 minutos para ele entregar a mensagem final. Até 15 para as 9 está terminando o culto. Ele quer tudo com facilidade. Cuidado. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, Deus disse, não, tem um caminho aqui que menos de um mês eles vão estar na terra prometida. Mas eles vão começar a ver guerra e eles vão voltar para o Egito. Aí sabe o que Deus fez? Uma caminhada que duraria menos de um mês. Deus pega e leva eles pelo caminho do deserto. Oh, irmão, deserto não tem supermercado, deserto não tem água, deserto não tem comida, não tem ar-condicionado, deserto é deserto, mas Deus fez eles caminharem pelo deserto, e eles ficaram assim, rodando lá no deserto. Sabe quanto tempo durou essa caminhada, essa peregrinação? 40 anos. Olha para cá. Cuidado com os caminhos da facilidade. Quando a chuva começou, irmão, aquele teve que sair rapidamente com a sua família, porque a casa começou a desabar. E segundo Jesus, a casa caiu e grande era a sua queda. Mas eu acredito que quando aquele saiu,
lá da casa que estava desabando, ele olha para cima, o outro com a janela aberta lá, e dizendo para a esposa: vamos cantar? Vencendo, vem Jesus. O outro comemorando, porque a casa estava edificada sobre a rocha. E a Bíblia diz: correram as enchentes, a chuva, veio água de todos os lados, mas bateu contra o alicerce daquela casa, e segundo Jesus, ela não caiu. E ele fala aqui o porquê ela não caiu: porque estava edificada sobre a rocha. O que me chama a atenção aqui, escute bem isso, que as duas casas enfrentaram a mesma tempestade. E eu te pergunto, por que uma caiu, desabou, e a outra não? Solo, qualidade do solo. Segunda coisa, um alicerce bem feito. Você quer caminhar a vida toda com Jesus? Se preocupe do seu alicerce. Aleluia. Começa a colocar materiais de boa qualidade. Aleluia. Nessa construção. Não, é para Jesus mesmo. Aí ele pega aqueles R$2 todo amassadinho, parece um periquito verde. Pega lá, é para Jesus mesmo, né? E ele coloca lá na salva. Tem gente que diz: não, olha, eu não tenho nada, como aquela viúva lá de Lucas 21. Eu só tenho R$5, 2 pequenas moedas. Mas olha, eu tenho que comprar pão amanhã para as crianças, mas eu não vou me preocupar com isso não. Deus proverá para mim o dia da manhã. Eu vou dar tudo, eu vou dar com qualidade. É pouquinho, mas tem qualidade. É pouquinho, mas é todos os meus esforços. Gente, as duas casas enfrentaram a mesma tempestade. Vemos pela Bíblia que uma casa tinha alicerce e a outra não tinha. Eu gosto muito de Lucas. Coloca aí Lucas 6 e o verso de número 49, a segunda leitura que nós fizemos. Mas aquele que ouve o que? A palavra, e não pratica, é semelhante ao homem. Olha, eu estou falando de 2 homens, 2 casas, uma tempestade e 2 destinos. Aquele que ouve e não pratica a palavra, praticar aí é executar a palavra, é você comer a palavra quando Deus fala com você na igreja. É semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra. Tem uma tradução que diz sobre a areia, sem alicerce. Você está vendo que enquanto o outro, ainda que era um monte, uma rocha, contudo ele abriu um alicerce, pagou o preço que fora necessário, o outro até nem pensou na possibilidade. Já, aqui está tudo lisinho, eu nem vou colocar alicerce. Está escrito que ele construiu a casa sem alicerce. Olha para cá, aonde está o seu alicerce? O alicerce da sua casa espiritual. O seu alicerce é Deus. O seu alicerce é Cristo. Porque Paulo diz que ninguém pode pôr um outro fundamento além do que está posto, o qual é Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz: na qual bateu com ímpeto a corrente. Agora não precisava mais da chuva. Só o aguaceiro que descia dos lugares altos, quem sabe até lá daquela casa que estava edificada no monte. Vinha as correntes das águas e com ímpeto batia contra os alicerces e as paredes daquela casa. E ali está escrito, e logo, o que me chamou a atenção, e logo, não demorou. É por isso que tem crente fogo de palha. Você vê ele assim, daqui a pouco, cadê o fulano tal?
sumiu, vaporou, se desviou, se desmoronou. Você já percebeu que tem crente que não precisa de um vendaval, aquela luta grande, mas um problema tão minuto, tão insignificante, tão medíocre, já o derruba no chão? É o crente sem alicerce. Dá para você perguntar para o irmão que está ao teu lado, como é que está os teus alicerces? Como é que está a sua estrutura em Cristo? Está bem estruturado, solidificado, arraigado. Como as palmeiras que no deserto vem o vento e ela faz assim e tal. E alguém diz, não vai aguentar, vai quebrar, vai cair, mas não cai. As raízes são profundas. Não está na superfície da terra, está lá na profundeza da terra. Assim é a minha e a tua vida em Cristo Jesus. Jesus disse, não demorou, logo a casa caiu. E o que me chama a atenção é depois do ponto e vírgula, e eu vou finalizar. E foi pequena. Você percebeu que quando um chefe de família, quando um cristão, às vezes no meio da sua parentela, ele se desvia, ele pode desgraçar a família toda. Quando o esposo ou a esposa se desvia, parece que quer desgraçar a família toda. E pode levar, irmão, todo mundo a se perder espiritualmente. Por isso que diz, e grande foi a sua ruína, ou a ruína daquela casa. O prejuízo é graúdo. A situação fica mais difícil. Gente, se com Cristo as coisas não são fáceis. A luta é ferrenha, é agrura, as sobreagruras. Irmão, se com Cristo não é fácil, imagine sem Jesus. Se eu fosse você, grudava em Jesus nessa noite e diria para você mesmo, do meu Jesus eu não solto, do meu Jesus eu não deixo, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou ler mais a Bíblia e eu vou cultuar mais. Eu finalizo. A Bíblia diz no Salmo 127, verso 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Todo o alicerce deve estar fundamentado em Deus. Ele é a nossa rocha eterna. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, diz Efésios 2:20, e dos profetas, de que Jesus Cristo é a única, é a principal pedra da esquina. E ninguém pode pôr um outro fundamento, além do que já está posto, disse Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, o qual é Jesus Cristo. As duas casas enfrentaram os mesmos problemas, sim ou não? Os mesmos problemas. Por isso que eu digo, o mesmo problema que você como cristão enfrenta, o ímpio também enfrenta. Ou o mesmo problema, ou os problemas que o ímpio enfrenta, você também enfrenta. As duas casas enfrentaram os mesmos problemas, porém, seus destinos foram diferentes em virtude do tipo de alicerce construído. Fica em pé. Os homens ouvem a mensagem do Evangelho, irmão, mas tomam decisões completamente diferentes. Aqui nesta igreja, a gente não se preocupa com o número de pessoas. Pastor, a gente não quer ter mais, mas eu não importo com isso. Deus está olhando para a nossa qualidade. Não adianta uma grande multidão, uma quantidade mais sem
qualidade. Deus quer pessoas que estejam estribadas nele. Não confia na sua própria capacidade, no seu próprio intelecto, mas estão fundamentadas, olha para cá, na palavra. Aquela mulher que está edificada na palavra. Provérbios 14:1 diz que toda mulher tola, não, toda mulher sábia. O que a mulher sábia faz? Ela edifica a sua casa. Tem situações, irmã, que o esposo se acomoda. E aí é você que vai ter que levantar em casa, ser o parapeito espiritual do seu lar. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Eu quero, nesta noite, chamar aqui. Ou se você não quer vir, também não tem problema. Mas pastor, eu sinto que os meus fundamentos não estão tão sólidos assim. Eu sinto que a minha casa parece que está tendo rachadura. Ih, irmão, eu estou com uns problemas aqui. Construção mal construída. Você nunca resolve o problema, né, Carlos? Emenda de um lado, emenda de outro, mas sempre aparecerá as rachaduras, as brechas. E sabe que é por essas brechas que o inimigo entra, por essas brechas. Então eu gostaria de te ajudar. Quando a gente chama alguém para vir à frente do altar, não é para expor aquela pessoa. Olha para cá, é para ajudar você a solidificar em Cristo. Eu sei que ainda vai ter alguma coisa para os pais aí, mas hoje, irmão, Deus está falando nesse culto desde o começo até agora. Sai do teu lugar, venha depressa à frente, sai. Pastor, eu quero receber ajuda. Se eu fosse você, eu já estaria aqui, sem nenhum problema. Quem não precisa de Deus, quem não precisa de ajuda, quem não precisa das orações dos irmãos, da ajuda espiritual. Pastor, estou com problema com a esposa, estou com problema com um filho rebelde, desobediente que só. Vem, sai do teu lugar e venha depressa. Mas venha depressa, irmão. Se possível, eu quero toda a igreja vir à frente. Venha, venha. Oh, aleluia. Estou sentindo Deus aqui, irmão. Oh, deixa fluir o poder da palavra em ti. Deixa fluir a palavra. Você nunca vai tropeçar jamais, não vai cair quando a sua edificação, quando a sua construção estiver em Cristo Jesus. Não vai cair a casa. Sabe que tem crente que eu conheço há 50 anos e nunca se desviou dos caminhos do Senhor. Aí você olha para ele e diz, é um super crente. Eu vou mais longe, é um semideus. Porque olha, rapaz, 50 anos na igreja, nunca se desviou. Será que esse crente não passa por luta? Olha para cá. E muitas. Pastor, mas qual é o segredo? Casa na rocha. Aleluia. Casa na rocha faz toda a diferença. Fecha os teus olhos. Se você, missionária, sentir de abraçar alguém que está aqui à frente, pôr a mão sobre o seu ombro, é uma maneira de você dizer sem palavras, pode contar comigo. Eu vou te ajudar em oração. Eu vou te sustentar em oração. Se você, missionária ou diaconisa, enfim, qualquer um, sentir de fazer isso, faça. Se achegue em alguém, põe as mãos. Querido Deus, tem hora que a cruz pesa um pouco mais. Aleluia.
Hoje é dia dos pais. Eu poderia pegar uma mensagem alusiva a essa data e falar aos ouvidos, mas o Senhor me orientou, o Senhor falou comigo que a vitória dos pais da igreja é edificar a casa sobre a rocha. Oracana lamachui micomanaia. Manaia. Pai, ajuda estas pessoas. Quem sabe elas estão com dificuldades de permanecer. Elas estão com dificuldades espirituais. Mas nesta noite, nós estamos orando. Eu tenho certeza que o poder descerá do alto. Que elas receberão apoio espiritual desta igreja de Deus para permanecerem firmes na tua presença. Ajude cada pai de família, ajude cada mulher aqui presente, que às vezes o maridão foge e é ela que tem que levar a cruz da família sozinha. Abençoa, Senhor, a cada servo teu aqui presente. Abençoa a cada irmã, a cada irmão, a cada jovem. É impossível que alguém não tenha dado ouvido à sua voz para entender e compreender o que o Espírito diz à igreja nesta noite. Abençoa toda a tua igreja. Fortalece os fracos. Levanta os caídos, os de pouco ânimo, de duplo ânimo.